Quando o prazer dela é ignorado, algo muito maior do que o orgasmo se perde: a conexão. O corpo feminino é um universo de camadas, respostas e ritmos. Mas quando o parceiro só busca a própria satisfação, ele deixa de explorar, de descobrir, de se conectar. E essa ausência gera frustração. Uma frustração que se acumula, que se instala e que, com o tempo, se transforma em distância. Quando o corpo feminino não é acolhido, ele responde com fechamento. O desejo se retrai, a entrega se esconde, a sensibilidade se apaga. E com isso, o espaço para o prazer vai desaparecendo, pouco a pouco. O sexo vira uma formalidade, um momento esperado com ansiedade negativa. Um ritual que não excita, mas cansa. Ela entra em modo automático, cumpre um papel, mas não sente. A ausência de prazer constante afeta a autoestima de forma profunda. Ela começa a achar que o problema está nela, que seu corpo não funciona, que é fria, que sente de mais ou de menos. Isso não é verdade. O problema, muitas vezes, está no contexto, em como o sexo é vivido, com quem é vivido, no quanto há de escuta ou ausência. Relações que priorizam apenas um lado tornam-se relações de serviço, não de troca. A mulher se vê como um instrumento do prazer alheiro e não como sujeito do próprio prazer. Isso corrói o vínculo e impede o afeto de florescer. Aos poucos, o carinho vira peso, o desejo, obrigação, o toque, invasão. Muitos homens foram ensinados a valorizar quantidade em vez de qualidade. A performance vira mais importante do que a sintonia. Mas não adianta durar muito tempo se o tempo não for prazeroso, se não houver entrega mútua. Sexo bom não é medido pelo número de posições, mas pela profundidade da conexão. Escutar o corpo do outro é mais do que seguir instruções. É desenvolver empatia sensorial. É estar presente, atento ao ritmo do outro, capaz de ajustar a cada gesto. Quem ouve, aprende, e quem aprende dá prazer de verdade. Não se trata de técnicas mirabolantes. Se trata de presença, de cuidado, de atenção aos detalhes. O silêncio também é um inimigo poderoso. Quando ela não fala o que sente, o que falta, o que machuca, nada muda. Mas muitas vezes ela não fala porque não sente abertura. Porque quando tentou, foi criticada, foi chamada de difícil, de fria, de insatisfeita. E aí ela cala, e o corpo cala junto. A responsabilidade pelo prazer dela não é só dela, mas também não é só sua, é de ambos. É uma dança de comunicação, de tentativa, de vulnerabilidade. E quanto mais liberdade houver para falar sobre o que funciona ou não, mais chances existem de que o prazer aconteça, com verdade. Ela também pode estar cansada, sobrecarregada, exausta emocionalmente. O corpo feminino reage ao ambiente. Se ela passa o dia sendo pressionada, sem apoio, sem afeto, sem espaço, não é no quarto que ela vai se transformar em deusa do prazer. Desejo exige espaço. Exige cuidado ao longo do dia. Pequenos gestos fora da cama impactam muito mais o prazer do que você imagina. Um elogio sincero, um toque leve sem intenção imediata, uma mensagem carinhosa durante o dia. Tudo isso prepara o corpo para o prazer, porque o prazer é fruto de conexão, não só de técnica. Também é preciso desaprender o mito de que o orgasmo é sempre explosivo, barulhento, de cinema. Muitas vezes ele é silencioso, sutil, interno. Às vezes, o prazer está no processo, não no clímax. E isso também precisa ser valorizado. O que importa é que seja vivido com presença e não fingido. E falando em fingimento, é mais comum do que se imagina. Muitas mulheres fingem para evitar conflito, para agradar, para se livrar da situação. Isso é triste, mas é real. E se o parceiro se contenta com isso, se acomoda nisso, está se alienando de uma oportunidade incrível de crescer junto. A maturidade sexual envolve aceitar que nem sempre vai funcionar, que nem sempre vai ser intenso, que às vezes ela não vai conseguir, e tudo bem.
Mas se isso se torna a regra e não a exceção, é preciso investigar, conversar, rever atitudes, reaprender. Inclusive, muitos casais redescobrem o prazer juntos quando se libertam da pressão do orgasmo, quando exploram outras formas de conexão, quando se permitem brincar, errar, rir, experimentar. O sexo não precisa ser sério, não precisa seguir roteiro. Pode ser leve, pode ser autêntico, pode ser divertida. E essa leveza, curiosamente, é o que muitas vezes abre caminho para o prazer real. Quando não há cobrança, o corpo relaxa. Quando há aceitação, ele responde. Quando há cuidado, ele confia. E a confiança é o que permite a entrega. Por isso, se ela nunca goza com você, não encare isso como uma crítica direta à sua masculinidade. Encare como um convite à escuta, ao cuidado, à evolução. Em vez de se sentir atacado, sinta-se desafiado a ser melhor, para ela e para si mesmo. No próximo bloco, vamos falar sobre o impacto da pornografia na percepção do prazer feminino, como cultivar um ambiente de escuta sem vergonha e por que o orgasmo não deve ser o objetivo final, mas o resultado natural de uma relação vivida com presença. Enquanto isso, comenta aqui, o que mais te surpreendeu nesse conteúdo? Já passou por situações parecidas? Já teve que fingir ou teve alguém que fingiu com você? Vamos trocar experiências, sem julgamento, com respeito e aprendizado. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Aqui a gente fala de sexo, prazer, relacionamentos e afeto com profundidade e sem rodeios. A pornografia moldou a forma como muitos homens entendem o sexo, e não de forma positiva. Ela criou uma fantasia onde o prazer da mulher é imediato, automático, barulhento e constante, onde qualquer toque leva ao clímax, onde tudo gira em torno da satisfação masculina. Mas, na realidade, o prazer dela exige muito mais do que estímulo físico. A fantasia pornográfica é acelerada, repetitiva e limitada. Ela ignora o tempo do corpo real, os detalhes da conexão, o espaço da comunicação. É como se o corpo da mulher fosse um botão. Apertou, gozou. Só que não funciona assim. E quando o parceiro leva esse roteiro para a vida real, tudo desanda. O resultado é uma desconexão brutal, porque a mulher real não responde como no vídeo. Ela precisa de clima, de conversa, de toque certo, de afeto. Precisa se sentir segura, admirada, desejada, e não apenas disponível. Precisa estar envolvida com o momento, e não apenas reagindo a ele. Outro fator que influencia muito é a vergonha de falar sobre prazer. Ainda existe um tabu em torno do orgasmo feminino. Mulheres que falam abertamente sobre o que gostam, o que querem, ainda são vistas com desconfiança. E por isso muitas se calam, se reprimem, se anulam. Mas o silêncio não é a solução, é prisão. Ele impede o crescimento, a descoberta, o encontro real. Porque se ela não diz o que sente, como ele vai saber? E se ele não pergunta, como vai aprender? A comunicação é o único caminho, mesmo que seja difícil no início, mesmo que cause desconforto. Criar um espaço seguro para falar sobre prazer é uma das formas mais potentes de transformar uma relação. E não precisa ser uma conversa formal. Pode ser aos poucos, com carinho, com escuta, com curiosidade. Pode começar com: o que você gosta mais? O que te deixa à vontade? Como eu posso melhorar? A resposta pode surpreender. Pode trazer uma verdade que não é fácil de ouvir. Mas é melhor lidar com a verdade do que viver em uma fantasia onde tudo parece certo, mas no fundo falta conexão. A maturidade está em acolher a resposta, sem culpa, sem defesa, apenas com um desejo genuíno de melhorar. Outra mudança importante: tirar o foco do orgasmo como objetivo final. O prazer é um caminho, não um destino. Quando tudo gira em torno de fazê-la gozar, a pressão atrapalha, a ansiedade toma conta, o sexo vira teste, e o corpo, mais uma vez, se fecha. O orgasmo deve ser consequência, não cobrança. Ele surge quando há entrega, quando há leveza, quando há cuidado. Às vezes ele não vem, e tudo bem. O que importa é que a experiência seja prazerosa, respeitosa, verdadeira. Muitos casais redescobrem o sexo quando abrem mão do roteiro, quando experimentam coisas novas, quando se permitem rir, brincar, errar, explorar,
quando saem da obrigação e entram na curiosidade. Isso reacende a chama, restaura a intimidade, reforça o vínculo. Também é essencial lembrar que o corpo muda, com o tempo, com o estresse, com as fases da vida. O que dava prazer antes pode mudar. O que funcionava pode parar de funcionar. E tudo bem. O importante é continuar explorando juntos, com presença, com abertura, com respeito. E se o problema persistir, buscar ajuda profissional não é fraqueza, é coragem. Terapia sexual, terapia de casal, livros, cursos, tudo isso pode ajudar. O prazer também se aprende, o prazer se cultiva, o prazer se constrói. Se você chegou até aqui, parabéns. Significa que você se importa, que você está disposto a sair do automático, que você quer oferecer e viver experiências mais verdadeiras, mais completas, mais prazerosas. Isso é raro e necessário. Agora, se esse conteúdo tocou em algo dentro de você, se te fez repensar atitudes, lembrar de histórias, ou se abriu espaço para conversar com seu parceiro ou parceira sobre esse tema, então faz isso render. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like aqui. E comenta, você já viveu uma situação onde o prazer foi ignorado? Já fingiu? Já percebeu que estava fazendo sexo mais por obrigação do que por desejo? Ou já descobriu caminhos novos, mais autênticos, mais gostosos? Compartilha. Sua história pode ajudar outras pessoas. Aqui a gente fala de prazer com responsabilidade, sem tabu, sem julgamento, com verdade. Porque todos merecem viver o sexo com entrega, com presença e com prazer de verdade. Até o próximo vídeo. E lembre-se, prazer que é bom é prazer vivido a dois, com escuta, com presença e com respeito. Essa é a pergunta que muitos evitam, mas que precisa ser encarada com coragem, porque ela nunca chega lá com você. O orgasmo feminino ainda é um dos maiores tabus dentro das relações heterossexuais. Muitos acham que sabem o que estão fazendo, quando na verdade estão apenas reproduzindo fórmulas vazias, roteiros falhos e egos inflados. Se esse tema te interessa, e deveria interessar se você se importa com o prazer da pessoa com quem se relaciona, então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Hoje a conversa vai ser direta, sem censura e sem romantização. Vamos falar sobre o prazer dela e por que ele muitas vezes é deixado de lado. Antes de tudo, é preciso reconhecer uma verdade incômoda. O sexo ainda é, para muita gente, uma performance centrada no prazer masculino. A penetração é colocada como ápice, o gozo do homem como ponto final, e o prazer dela como um bônus, ou pior, como algo opcional. Essa lógica cria uma dinâmica desigual. Ela finge, silencia, se culpa, ele acha que está arrasando, e o ciclo se repete. Corpos que se encontram, mas não se tocam de verdade. Orgasmos que não acontecem. Frustrações que se acumulam, intimidades que se tornam obrigações. Muitos homens acham que estão indo bem porque ouvem gemidos, mas esquecem que o gemido pode ser protocolo, que o corpo pode responder por reflexo, não por prazer, que muitas mulheres foram condicionadas a fingir para agradar, para não ferir, para encerrar logo. O orgasmo feminino não é automático. Não acontece porque deveria. Ele precisa de presença, de tempo, de escuta. Precisa de toque certo, de ritmo adequado, de conexão emocional e, principalmente, de segurança. Um corpo só se entrega de verdade quando se sente seguro, e segurança não é só não forçar, é respeitar os tempos, os limites, os desejos, é perguntar o que ela gosta, o que sente, o que funciona, o que não funciona, escutar, observar, aprender. Cada corpo é único, não existe uma fórmula mágica. Existe atenção. A conversa sobre sexo ainda é evitada por muitos casais, mas sem diálogo não há melhora. E sem melhora, a frustração se instala, a relação esfria, o desejo morre, e aí se culpa o tempo, a rotina, a falta de tesão, quando na verdade faltou comunicação desde o início. Por isso, se você quer que ela goze com você, comece fora da cama. Comece no respeito, no afeto, na escuta. Comece deixando claro que o prazer dela importa, não como um troféu para o seu ego, mas como expressão de cuidado. Preste atenção no corpo dela, na respiração, nos sons, nos gestos. Se ela está tensa, se contrai, se desvia, algo não está funcionando. Isso não é sinal de rejeição, é convite ao ajuste,
E se você se fecha a esses sinais, você está dizendo sem palavras que só importa o seu prazer. E isso é devastador, porque o sexo, quando vivido de forma egoísta, deixa marcas, faz com que ela se feche, finja, se cale e aos poucos se afaste. Não é que ela não gosta de sexo, ela não gosta do sexo como ele tem sido feito. Também é importante lembrar que nem sempre o problema está no ato em si. Às vezes, ela não consegue gozar porque está cheia de cobranças, de traumas, de dores não resolvidas. Às vezes ela aprendeu que o prazer era pecado, que sentir era errado, que desejar era feio. E aí, por mais que o parceiro seja cuidadoso, ela não consegue se permitir. E isso não se resolve com técnica, se resolve com tempo, com escuta, com apoio e, se necessário, com terapia. Porque o prazer também é uma construção. E para muitas mulheres é uma reconstrução. Não adianta exigir que ela goze se você não está disposto a criar o ambiente emocional para que isso aconteça. O orgasmo não é um comando, é um desbrochar. E para que ele aconteça, é preciso acolher, não pressionar. No próximo bloco, vamos falar sobre o impacto emocional do prazer negado, como a falta de orgasmo afeta a autoestima e quais atitudes, simples mas transformadoras, você pode adotar a partir de agora para mudar essa realidade. Mas antes, comenta aqui, esse tema faz sentido para você? Já passou por uma situação assim de fingir, de não conseguir, de se frustrar? E se você é homem, já teve dúvidas sobre como melhorar isso? Vamos conversar sem tabus. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Aqui a gente fala de sexo com respeito, profundidade e verdade. Ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe esse conteúdo com quem precisa entender mais sobre prazer real.